Irmãos, hoje eu quero convidar todos os irmãos, convidar você a abrir o seu coração, para uma palavra de consolo, de esperança, especialmente para quem passa por situações ou está passando por dias difíceis, né? Incertezas, ansiedades, tribulações. E se hoje você não está passando, infelizmente eu tenho que te dizer que possivelmente você vai passar mais cedo ou mais tarde, né? Isso é uma realidade, uma grande verdade. Todos nós, irmãos, em algum momento da vida, como disse, mais cedo ou mais tarde, nós sentiremos o peso das nossas preocupações. Às vezes o coração vai parecer apertado, vai parecer aflito, vai parecer angustiado, como se a gente não houvesse saída para aquela situação que a gente está passando. Muitas vezes nós vamos passar por isso, irmãos. E é exatamente nesses momentos de aflição, de angústia, que essas palavras aqui que o Senhor Jesus diz nos versículos 1 ao 3, né? Na verdade, o capítulo 14 inteiro, né? Mas esses versículos que nós vamos ler, é essas palavras que, nesses momentos, elas se tornam preciosas para o nosso coração. Então, antes da gente fazer a leitura, eu só queria fazer um contexto para os irmãos. Qual que é o contexto no momento que Jesus fala essas palavras? É uma situação desesperadora entre os discípulos. Vamos pensar. Primeiro, é a noite. Quando se fala de noite, nossa, parece que é uma coisa assim, né? Então, não era um dia brilhante, não era um dia maravilhoso, sol escaldante, não. Estava à noite. Os discípulos tinham acabado de tomar a ceia. Eles tinham passado por uma situação de tensão. Eles estavam assustados, inseguros e também como se estivessem se sentindo órfãos, porque o Senhor Jesus disse que ele partiria. Só que eles estavam meio assim, como assim? Então eles já estavam começando com esse sentimento, né? O Senhor Jesus já tinha falado então sobre a sua partida, sobre o sofrimento que ele iria passar, e ele também já tinha confrontado aquele que era um dos mais próximos, que era Pedro. Pedro já tinha sido falado para ele que ele negaria o Senhor daqui a alguns instantes. Então veja bem, irmãos, essa situação é nada mais, nada menos que a noite que o Senhor Jesus seria traído e seria levado pelo Império Romano, né? E depois nós sabemos que culminaria na cruz isso. Mas olha só, irmãos, mesmo que esse ambiente de medo, esse ambiente de incertezas, olha como o Senhor Jesus é gracioso. Ele tem um amor perfeito pelos seus. Ele não vai se voltar apenas para o próprio sofrimento, porque ele já estava sofrendo com tudo aquilo. Ele tomou ceia com aquele que seria o seu traidor. Ele sabia que todos aqueles que estavam ali deixariam sozinho. Ele já sabia, ele já estava sofrimento, mas olha só, Deus, nosso Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele não olhou apenas para o seu sofrimento. Ele olha para os seus amigos, os seus discípulos que estão ali, já meio que vendo aquela situação que eles estavam passando, e diz assim para eles, ó, não turbe o vosso coração, não se preocupe, não fiquem aflitos. Irmãos, isso aí não é apenas um conselho qualquer que como eu posso dar para você, ou vocês podem dar para mim. Não, irmãos, é um convite direto do próprio Cristo, do próprio Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. É um convite direto para mim e para você. Não turbar o nosso coração. Ele repete essa frase para cada um de nós nessa manhã, que nós chegamos aqui com os corações pesados, preocupações com a família, preocupações com o nosso trabalho, preocupações, aflições, vamos dizer assim, com doenças, com dificuldades na saúde, né? Com os familiares, com as lutas contra o pecado. Irmãos, uma das coisas que mais nos aflige como cristão é a luta contra a nossa carne, irmãos. Muitas das vezes nós tropeçamos. E isso, para o cristão genuíno, causa uma vergonha, causa uma luta grande no nosso coração. E nós somos combatidos pela nossa carne. Então, se você não veio preocupado aqui com questões financeiras, com questões familiares, você veio preocupado com a sua luta interna mesmo. Porque todos nós lutamos.
E como eu já falei no início, se você passa por um bom período na sua vida, haverá o dia que essa mensagem vai chegar ao seu coração, vai ser necessário para você. Mas o que o Senhor Jesus fala é exatamente isso que nós vamos ler agora. Fala para mim e para você. Vamos lá em João 14, 1 e 3. 1 ao 3, perdão. Diz assim, ó. Evangelho de João 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai-vos também. Irmãos, vamos orar agora, pedir para que o Senhor ele comece a trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para acalmar o nosso interior e que ele faça nos ouvir também aquilo que somente ele pode falar aos nossos corações. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, nós te rogamos, Pai, fala conosco nessa manhã, Senhor. Pela tua mensagem, Senhor, pela tua palavra, pela essa pregação. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que todas as barreiras, Senhor, que a nossa carne possa levantar, que o Senhor venha derrubar, Senhor. Venha estraçalhar essa barreira que o nosso coração levanta, Pai, para que assim nós possamos ser edificados, Senhor, essa manhã pela tua palavra, Pai. Senhor, tu conhece toda a nossa luta, os nossos medos, as nossas ansiedades, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que nós batalhamos, Senhor Deus, nós clamamos por tua misericórdia, que nós possamos, nesse momento, Pai, olhar diretamente para Cristo, somente para o Senhor, e que nós possamos, Senhor, descansar nesse momento, ouvindo a tua palavra, Senhor, e assim nós possamos adquirir força, ânimo do teu Espírito, Pai, para que assim vençamos essas batalhas e conseguimos passar tudo isso para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, nos dá uma boa atenção, Senhor, nos dá, Senhor, aquilo que nós precisamos para ouvir, Senhor, e para ter atenção na mensagem dessa manhã e o teu Espírito ministrar sobre nós. Esse é o nosso clamor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título da mensagem dessa manhã é Não turbe o vosso coração, assim como nós lemos aqui no versículo que acabamos de ler. E à luz dessa palavra, desse versículo que lemos, nós vamos enxergar 3 verdades que esse texto afirma, 3 verdades que Jesus nos dá para enfrentar qualquer situação desesperadora, tribulação, aflição que nós passamos. A primeira verdade que o Senhor nos passa nessa mensagem, que a palavra de Deus nos exorta aqui, é que Cristo consola o coração aflito. Esse é o primeiro ponto. A segunda grande verdade é que Cristo garante um lar eterno. E a terceira grande verdade que vamos ver nessa manhã é que Cristo promete, é uma promessa, ele promete uma comunhão perfeita. Então nós vamos passar por essas verdades e clamamos para que o Senhor trabalhe no nosso coração. O primeiro ponto, irmãos, é a grande verdade, né, as primeiras verdades que nós vamos ver nessa manhã, é que Cristo consola o coração aflito, o coração dos aflitos. Então, irmãos, Jesus começa dizendo aqui no versículo, onde a gente pode ter a atenção já, no primeiro versículo, ele inicia, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, repara, irmãos, que ele não nega a realidade das aflições, a realidade do sofrimento que aqueles discípulos estavam passando, e ele também nem diminui as dores do coração humano, as dores que eles estão passando. Então, o próprio Senhor, como a gente já viu no livro de Isaías, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é sentir dor, né? Ele sabia o que era ser traído, porque ele já tinha falado agora de pouco que um deles ia trair. Ele sabia o que era ser rejeitado. Ele estava no meio dos seus, no povo judeu, pregava e todos não queriam ele, inclusive logo mais iria crucificá-lo. Então, ele sabia do peso e do medo que aqueles discípulos ali estavam sentindo ao seu redor. Mas, ainda assim, com todo amor, com toda paciência, ele diz
para ele olhando nos olhos, para aqueles discípulos, para os seus amigos, os amigos mais próximos, e fala assim: meus irmãos, não se preocupa, filhinhos, não se preocupa, não turbe o vosso coração. E irmãos, muitas vezes nós tentamos resolver essas situações que aparecem para nós de muitas formas. Nós tentamos resolver de muitas formas. Nós buscamos consolo nas distrações. Quando falo de distrações, eu digo, por exemplo, uma coisa muito simples, o celular, né? Você está preocupado com alguma coisa, você está aflito, o que você faz? Deixa eu desvair minha mente aqui, deixa eu tirar essa tensão, essa preocupação. Aí começa a mexer ali para esquecer daquele problema. Ou, muitas das vezes, busca essa distração no trabalho, né? Busca esse consolo no trabalho. Eu estou passando isso, eu vou trabalhar que a minha mente ela vai ficar tranquila. Muitas das vezes também buscamos consolo nas palavras dos outros, que não é ruim, de certa forma. Muitas das vezes nós temos o consolo conversando com um irmão, uma irmã, certo? Mas buscamos consolo nos outros. Ou até mesmo nós tentamos ignorar o problema. Vemos uma situação diante de nós, uma preocupação muito clara, e nós ignoramos para não ficar preocupado, né? Então, veja bem, irmãos, essas situações aí, nós estamos tentamos tirar essas preocupações, essas tribulações, com o nosso próprio braço. Nós estamos tentando fazer isso, né? Mas uma coisa que é muito clara é que nenhum remédio humano, nenhuma atitude, nada que nós possamos fazer, pode tirar essa tribulação, essa aflição da nossa alma. O que nós fazemos não tira essa aflição, esse peso da nossa alma. Então, por isso que nosso Senhor Jesus, ele não diz simplesmente, não tenha medo, não turbe o vosso coração. Ele não fala só isso, depois ele continua, né? O que ele diz aqui? Ele aponta para si mesmo. Ele não aponta para, não, faz isso aí, ó, ô João, ô Pedro, faz isso, faz isso. Não, ele fala assim, desse jeito. Ele aponta para ele e logo em seguida ele fala, credes em Deus, crede também em mim. É como ele estivesse dizendo, irmãos, do mesmo modo que vocês confiam no Pai, confiem em mim do mesmo jeito. Porque eu e o Pai somos um só. Então, irmãos, esse convite que Jesus faz a todos aqueles presentes, e também faz para mim e para você, é um convite de fé viva, de uma fé pessoal, de uma fé total na pessoa dele, para que nós cremos com toda a nossa fé, toda a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo. Ele fala assim, nós cremos em Deus, não cremos? Mas crê em mim também, confie em mim também. Então Jesus, ele está falando para todos aqueles, ele já havia falado, que eles também já haviam confessado, né? Que eles ouviram da boca do próprio Senhor Jesus que ele era Deus. Então, se vocês creem no Deus vivo, creem em mim também. Estou aqui com vocês, não turbe o vosso coração. Tem um teólogo, irmãos, um pastor também, pastor e teólogo, ele escreveu algo muito importante sobre esse trecho do primeiro versículo. Ele diz que no caminho da nossa vida, na nossa trajetória aqui na Terra, ninguém estará livre de corações pesados pela tribulação, pela aflição. Todos nós aqui vamos enfrentar mais cedo ou mais tarde. Nós vamos passar, assim como diz o Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. Todos nós vamos passar. Ou aqueles que estão ao nosso redor, que são da nossa família, passarão. Todos nós aqui vamos enfrentar perdas, todos nós vamos enfrentar crises e incertezas. Mas J.C. Ryle, ele fala uma coisa muito importante, né? O coração do atribulado, ele vai encontrar em Cristo o mais verdadeiro e doce remédio. Então veja bem, qual que é o que Jesus fala para nós aqui? Ele diz claramente que nele nós possamos encontrar aquilo que nós não podemos fazer diante das nossas tribulações. Então, o nosso Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, ele não ignora o nosso medo, ele não ignora a nossa tribulação, o pesar do coração. Ele conhece declaradamente, ele conhece com toda certeza aquilo que nós está passando. Ele não só conhece, ele sente, ele se importa. Ele nos convida a confiar somente nele, porque somente ele pode carregar aquilo que está nos doendo, aquilo que está nos machucando, aquilo que está
nos atribulando aquilo que nos pesa. Somente Ele pode fazer isso, irmãos. E aqui, nessa segunda afirmação, né, do versículo 1 aí, quando ele credes também em mim, ele está dizendo que a nossa segurança e a nossa paz, veja bem, depende da nossa relação com Ele e não das circunstâncias. Tá? Essa paz que nós podemos obter diante das tribulações depende da nossa relação com Ele e não das circunstâncias. Isso esteja bem claro, irmãos. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da tribulação, o tamanho do problema que você está enfrentando. Se você estiver em um relacionamento íntimo com Cristo, irmãos, você está firmado. Lembra daquela passagem de Pedro? Uma das passagens no mar, até que Jesus, ele fica ele não sobe no barco e eles vão adiante, e aí começa uma tempestade, e aí começa a chover, as ondas tempestuosas lá, e eles ficam, nós vamos perecer, nós vamos perecer. Aí do nada eles veem um fantasma no meio do mar ali. Só que depois eles olham, não é o mar não, é o Senhor Jesus. E o que Pedro fala? Senhor, se é o Senhor mesmo, faça que eu venha aí, até o Senhor. Então Jesus fala, venha Pedro. Então veja bem, Pedro, ele estava, qual era o ambiente de Pedro naquele momento? Uma tempestade, perigo de morte, estavam todos desesperados, os discípulos e ele. Só que ele toma uma atitude ali. Ele fala assim, então eu vou até o Senhor. Aí só que Jesus fala, venha então Pedro. E aí ele começa a pisar e andar sobre a água, assim como Jesus estava andando sobre a água. Só que veja bem, irmãos, enquanto ele estava olhando para Jesus, fixo para Jesus, o mar estava revolto, estava derrubando tudo. Ele estava firmado, ele não afundava. Mas a partir do momento que ele começou a tirar os olhos de Jesus e prestar atenção nas ondas, na tribulação, naquilo que estava acontecendo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E aí Jesus tirou ele do fundo do mar ali, salvou ele do afogamento. Então, irmãos, assim também é conosco. A partir do momento que nós tiramos os olhos de Jesus, tiramos os olhos da cruz, irmãos, a nossa fé, ela começa a vacilar. E diante dessas tribulações, nós começamos a afundar. Então, um convite irmãos, que o próprio Senhor Jesus fala, é para crer nele diante dessas tribulações. É para crer nele diante dessas situações. Ok, irmão João, eu entendi. Eu tenho que crer no Senhor Jesus. E eu creio. Mas como que eu posso colocar isso de uma forma prática na minha vida? Irmãos, primeiro, você deve reconhecer que nós não precisamos esconder a nossa tribulação, o nosso medo, as nossas incertezas, as nossas dúvidas diante do nosso Senhor. Ele conhece seu coração, mas Ele também quer que você abra, Ele quer que você fale a Ele. Então não precisa esconder o que você tem medo, esconder as suas incertezas. Você pode ser sincero, você pode abrir o seu coração e entregar diante do seu Senhor tudo aquilo que te perturba. Então nós temos em Jesus esse porto seguro, onde nós possamos, todos nós aqui, nós podemos derramar o nosso coração e não esconder nada dele, ser sincero, abrir. O que te perturba hoje? O que te atribula hoje? De todas as áreas da nossa vida. Você já falou com o seu Senhor? Já falou com Jesus? Entregou isso na mão dele? Então não esconda. Segundo, de forma que você pode colocar de forma prática essa fé, você precisa fortalecer essa fé ouvindo e lembrando das promessas que Cristo nos fez, que a sua palavra nos fala. E veja bem, irmãos, em vez de você alimentar as ansiedades, os problemas que ainda nem aconteceu, né? Nós somos assim, somos muito ansiosos, né? A gente nem sabe o que vai acontecer hoje à tarde, a gente já está se preocupando com as coisas. Então, em vez de você alimentar essa ansiedade, essa incerteza de futuro, alimente outra coisa que é muito melhor. Alimente a tua fé ouvindo a palavra. Alimente a tua fé lendo a palavra. Alimente a tua fé conversando com os seus irmãos sobre a palavra. Então, irmãos, você precisa alimentar aquilo que vai elevar a sua fé. Medita nos feitos de Cristo. Medita na palavra de Deus. Ore mais. Ore com mais perseverança, irmãos. Isso vai fazer você, vai fortalecer aquilo que você necessita e vai enfraquecer aquilo que te tanto atrapalha. Esse é um grande conselho, irmãos. O terceiro ponto para você colocar essa fé,
essas atitudes para que você tenha mais paz diante de Deus, diante dessas tribulações, é para você compartilhar as cargas, os problemas, os pesos com seus irmãos na fé, né? Irmãos, todos aqui, de certa forma, como disse, estão passando ou irão passar por problemas. Você pode entregar isso para Jesus, sim, só que nós somos uma ferramenta usada por Deus na vida dos nossos irmãos, né? Então, se você hoje está passando um problema dificultoso, onde você não vê saída, uma das saídas que Deus fala para você é conversar com o teu irmão, explicar isso para ele. Compartilha o peso dessa tribulação com o teu irmão. Ele pode te ajudar. Às vezes ele já passou por isso, certo? Lembrando, não é ele que vai tirar, mas através da graça que é derramada sobre vocês, ele pode te exortar. E assim, te exortando dentro da palavra, ele vai ajudar. Você vê aquilo que você não consegue. E assim o próprio Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. Então, diante das tribulações, das preocupações que você passa, compartilhe isso com seus irmãos também. Isso vai ser uma grande graça na vida de vocês. O J.C. Ryle, novamente, estou citando ele aqui, ele diz que bem-aventurado é aquele que no dia da angústia aprende a descansar no Salvador e não em si mesmo. Olha só. Então, a verdadeira paz, irmãos, ela não está em resolver todos os problemas, mas a verdadeira paz está em confiar no Senhor que governa todas as coisas. Então, veja bem, irmãos, por mais ainda que você está passando ou irá passar essas tribulações, lembre-se que tentar resolver todos os problemas, você com as suas próprias mãos, você possivelmente vai estar colocando mais problema em cima de você. Mais, eu posso dizer, mais preocupações, porque você não vai conseguir sozinho isso, não vai. E aí vem o desânimo, e aí vem, por que eu não consigo? Aí já começa aqueles pensamentos negativos, atrapalhando a sua fé. Então, o que Jesus fala para você é para que você descanse nele, confie nele, porque ele governa todas as coisas, ele sabe de tudo. Descanse seu coração nele. E talvez você tenha chegado nessa manhã aqui sentindo que o seu coração pode estar agitado demais para essa situação ou para esse momento que você está passando. Que as notícias, os desafios da vida, a política, a saúde, as finanças, os relacionamentos com a sua família, ou até mesmo as lutas contra os seus pecados, a luta interna, você pode entender que está roubando a sua paz. Mas, irmãos, ouça de novo a voz de Jesus. Não turbe o vosso coração. Não se preocupe. Não fique aflito. Creia em mim. Isso é que Jesus fala. Credes nele, irmão. Ele está presente, ele é fiel, ele cuida de você. Ele é tão fiel, ele ama tanto você, que ele morreu na cruz por você. Ele se entregou por você. Confia nele, descansa nele. Então, que o Espírito Santo ele possa acalmar o nosso coração, o meu coração, o seu coração nesse momento, lembrando que nós não precisamos vencer a ansiedade, a tribulação, todos esses problemas sozinhos. Nós não precisamos. E nós não vamos conseguir também. Jesus, irmãos, ele se coloca ao nosso lado como consolador, como amigo, como Senhor e também como Salvador. Então, deixe que ele seja o remédio para o coração aflito, para o seu coração aflito. Amém? Agora, tendo recebido esse consolo, que só nosso Senhor Jesus pode dar, vamos avançar para o segundo ponto, que é também uma grande verdade, um grande descanso, que Cristo garante o lar eterno. Então, Jesus, no segundo versículo, ele vai continuar dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, irmãos, veja bem, aqui ele não apenas consola o coração dos discípulos naquele momento que eles estavam passando, mas ele lança diante de nós uma esperança, algo que não pode ser abalado por nada nessa terra, por nenhuma tribulação, por nenhuma coisa que venha acontecer, isso pode ser abalado. O que ele lança diante de nós? Uma promessa eterna, a promessa do céu, de um lar, de uma casa eterna, que foi preparada por ele mesmo. Veja bem, uma promessa aqui. Então,
Jesus ele vai chamar o céu como a casa de meu pai, né? E isso aqui é muito mais que uma ilustração, né? Uma imagem bonita, né? Quando ele fala a casa do meu pai. Só para vocês entenderem, no contexto judeu da época, quando Jesus escrevia, né? Quando Jesus falava, né? E os discípulos escreviam, a casa do pai, assim, é hoje também dessa forma, né? A casa do pai é um lugar de segurança, era um lugar de segurança, de provisão para a família, de alegria e de permanência, tá? Então, o céu, segundo as palavras do nosso Senhor, não é um lugar de incerteza, mas de acolhimento perfeito, de plena comunhão, de plena paz e de amor que é incomparável. Por mais ainda que na casa do seu pai você pode ter todo aquele amor, todo aquilo que você se sente seguro, veja bem, na casa do Pai eterno haverá uma paz, um amor, algo que é indizível, algo que é incomparável, né? E ele afirma ainda, ele continua afirmando na segunda parte do versículo, na casa do meu pai há muitas moradas, como se tivesse muitos quartos, vamos pensar assim. Ou seja, há espaço para todos os seus filhos. Ninguém que pertence a Cristo, ninguém será deixado de fora. Isso é uma grande realidade, irmãos. Nós já vimos várias vezes, ouvimos várias vezes. Então, nós não precisamos temer que quando a gente chegar diante de Deus, não vai ter lugar para nós. Não, nós não precisamos ter essa preocupação. Não haverá filas para a gente entrar no céu. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo muito interessante no Instagram, de mais ou menos uma ilustração, uma encenação dessa parte, onde tem uma fila assim, aí todos chegam lá e é engraçado, né? Eles chegam e ele tem uma pastinha assim que ele entrega para São Pedro, para um anjo lá que seja, entrega para ele assim, e ele começa a olhar assim e coloca as obras na balança, aí tá tudo negativo, né? Tudo negativo. Opa, caminha para cá, aí ele vai para a esquerda. E aí chega uma pessoa assim com uma pastinha também, né? Uma pastinha, só que a pastinha dele só tinha pasta mesmo e uma folhinha só. Os outros que vieram eram uma pasta desse tamanho assim, vários tamanhos assim. E aí quando ele chega assim diante daquele porteiro no céu, né? Uma representação é óbvio. Ele chega diante desse porteiro e entrega a pasta dele assim, ele abre e está escrito assim, somente Cristo. Aí ele fala assim, ó, ele fecha, opa, pode ir. Ele já sai da fila e entra para o céu. Logicamente, uma ilustração. Mas algo para mostrar para vocês, irmãos, que nós não precisamos ter essa preocupação. Diante de Deus, irmãos, nós, como filhos, como aqueles que creem no Filho de Deus, nós vamos entrar e vamos viver nessa morada, vamos viver nessa casa. Nós teremos descanso, irmão. Não há risco de nós não entrarmos. O céu é vasto, o céu é generoso, J.C. Ryle fala, o céu é suficiente. Então, veja o carinho do nosso Senhor Jesus. Ele fala assim, terminando o versículo 2, se assim não fora, eu vou teria dito. Então, o nosso Senhor, ele não ilude, irmãos, ele não nos engana. Ele não nos dá falsas esperanças. Se não houvesse céu, ele teria dito. E aqui vai um monte de liberal que fala, né, que se existe céu, não existe inferno, nada disso, né? Então, o Senhor fala que existe um céu, mas também existe aquilo que não é o céu, que é onde esses que não crerem no Senhor Jesus irão. E Jesus garante para esses, né? Há um céu, sim, porque eu vou preparar lugar para vocês. E, irmãos, ele mesmo diz, aqui já tem uma coisa, além da palavra de Deus, que é fiel e eterna, são as próprias palavras do Cristo, aquele que diz que há um céu e ele diz que vai preparar um lugar. Então, irmãos, não há segurança maior de que uma promessa feita pelo próprio Cristo, né? Se muitas pessoas duvidam da palavra de Deus, eles falam assim, não, eu só creio nas palavras de Jesus. Tudo bem, então é o próprio Jesus falando. Ele não pode mentir, irmãos. Ele é fiel, o seu caráter está envolvido em cada palavra que ele fala, porque ele é o próprio Deus. Ele é Deus, irmãos. Então o Senhor Jesus fala essa grande verdade para nós. Ele vai preparar um lugar para nós. Além disso, ele termina, irmãos, com esse versículo 2, falando dessa questão muito, algo maravilhoso, né? Algo que é ainda mais maravilhoso, que ele vai preparar esse lugar e quando ele abre o caminho, né? Ele não só abre o caminho, mas ele vai preparar cada detalhe dessa nossa ida, dessa estadia com ele. Ele vai diante de nós, ele já foi diante de nós, na verdade, ele já enfrentou a cruz, ele ressuscitou, ele abriu o véu que nos separava com o nosso relacionamento com o Pai,
para que nós tivéssemos acesso a essa casa. Então, irmãos, como disse Ryle disse num livro que ele fala sobre o comentário de João, Cristo ele não está ocioso à direita do Pai, ele não está somente parado lá esperando o dia para que ele desça. Não, irmãos, ele está intercedendo e cuidando e guardando de todos os seus. Então, tudo que o céu tem de melhor, irmãos, está sendo reservado para esse povo. Está sendo reservado para a igreja de Cristo. Porque o próprio Jesus fez questão de preparar para todos nós. Quando nós olhamos para as inseguranças deste mundo, veja bem, e tem muita preocupação quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo aí fora. Desemprego, violência, doenças, guerras, eminências de guerras, né? Solidão, tristezas profundas, muitas pessoas depressivas. Então, quando nós começamos a olhar para essas coisas, irmãos, lembra de Pedro? Ele estava olhando, quando ele tirou o olho de Cristo, o olho de Jesus, ele começou a olhar para os lados, ele começou a se perder, ele começou a afundar. Então, quando nós olhamos para aquilo que o mundo nos oferece, para aquilo que está escancarado no mundo, esse grande barulho que é o mundo lá fora, o nosso coração ele pode ficar ainda mais aflito, ainda mais preocupado. Mas Cristo, irmãos, nos fala para nós olharmos para cima, olharmos para a eternidade, olharmos para Ele, para aquilo que não pode se abalar. Então, o céu, ele não é um prêmio para a gente perfeita, mas ele é um presente para quem confia e para quem confia no Senhor Jesus. A nossa certeza, nosso descanso, a nossa confiança não está nos méritos próprios, nas nossas ações, naquilo que nós possamos fazer. Mas a nossa certeza está na promessa do próprio Salvador, está na promessa de que Ele fez. Qual que é essa promessa nesse versículo 2? Ele já preparou um lugar para nós. Ou seja, já está preparado. Você não precisa fazer nada para preparar. Não há mais nada que você possa fazer. Ele já foi e já preparou esse lugar para nós. Ok, irmão João, mas como isso muda a minha vida então? Como que isso pode, de certa forma, mudar o meu caminhar aqui na Terra? Primeiro, irmãos, muda a nossa perspectiva diante do sofrimento. Quando a gente entende que essa vida é passageira, que esse peregrinar para nós na nossa terra aqui é simplesmente uma preparação para aquilo que nós estaremos vivendo, presenciando lá com Cristo, nós vamos suportar melhor as lutas do nosso dia a dia, as lutas daqui da terra. Nós vamos perseverar na fé e também nós teremos um ânimo sempre renovado. Então, quando eu confio nessa certeza que há um lugar preparado para mim, que já está preparado, isso vai mudar a minha perspectiva dos sofrimentos que eu sofro aqui na Terra. Irmãos, tem muitos relatos, depois vocês até pesquisam na internet, tem muitos relatos de cristãos lá no leste asiático, ou melhor, os cristãos asiáticos, o tanto que eles sofrem, e muitos relatos falando, irmãos, às vezes o que a gente sofre aqui a gente eleva demais. Muitas das coisas que nós sofremos aqui, não estou falando que não é sofrimento, que sim, é doído, muitas coisas, mas quando nós comparamos o que eles passam lá, irmãos, nós estamos praticamente no céu, vamos dizer assim. E eles, irmãos, quando nós falamos assim, tá aí, irmão João, tá tudo bem? Irmão, tô provado essa semana, não sei o quê. O que aconteceu, irmão João? Perdi um negócio aí, tô com dor no dente. Diabetes subiu um pouquinho, vou ter que ir no médico de novo, vou ter que furar meus dedos, a reclamação, sabe? É uma aflição, sim, não deixa de ser uma aflição. Mas quando você chega para esses nossos irmãos lá no leste, na Ásia, por exemplo, e os cristãos asiáticos, e vocês pegam um pouco dos relatos do que eles sofrem lá, irmãos, você fica com vergonha. Você fica com vergonha. Irmãos, então, quando eles confiam nisso, esse sofrimento, ele começa a ser diferente. Ele não começa a ser um peso. Por mais ainda que sinta algumas dores, tudo, mas quando você olha para a eternidade, olha para Cristo, você consegue suportar. Então, uma perspectiva de sofrimento será mudada a partir de quando você quer essa promessa. Segundo, nós somos chamados também a viver para essa esperança, desejando mais estar com o nosso Deus do que essas coisas do mundo. Então, irmãos, quando nós cremos nessa promessa
da vida eterna, quando nós cremos que há um lar eterno para nós, que está preparado, que o Senhor Jesus preparou, nós vamos querer ansiar, nós desejamos mais que esse dia chegue, que Ele venha nos buscar, né? Eu vou falar assim, não quero morrer agora, né? Mas tudo bem. Mas você tem esse desejo, esse pensamento de estar com Cristo, não começa a brilhar os olhos. Por quê? Porque você olha tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você já passou, ou possivelmente ainda pode passar, seus filhos passar, e entender que com Cristo no lar, na glória eterna, isso não acontecerá nunca. Então você vai ter mais desejo de estar com Cristo, de viver as promessas de Cristo, de ansiar esse céu. Então, vivendo nessa esperança, irmãos, nós vamos ser chamados, nós vamos ser conduzidos a pensar mais nas coisas do alto. E o terceiro também, nós podemos consolar os outros com essa promessa. E aí está o nosso ir adiante, né? Pregar o evangelho. Então, todo aquele que crê em Jesus também terá um lugar na casa do Pai. Então, o próprio Cristo, diante dessa promessa, ele nos chama, irmãos, a anunciar essa boa nova para os demais, para os nossos principalmente, para a nossa família. Porque assim como você hoje pode, pela graça e misericórdia, falar que você tem um lugar reservado na casa do Pai, acredito que você também gostaria que a sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia estaria lá também, estivessem com vocês também, um lugar garantido. Então é um chamado para que nós pregamos o evangelho para esses nossos que nós amamos. Se você então teme o futuro, lembre-se que Jesus já garantiu o seu amanhã. Se você se sente sem lugar nesse mundo, irmão, saiba que Cristo preparou um lugar eterno para você. E se você se pergunta se um dia será aceito, você deve confiar, né, irmãos? Ele mesmo prometeu e a sua palavra não falha, a sua palavra é fiel. Assim, nós vamos para a última parte do sermão, que é que Cristo promete comunhão perfeita. E aqui, irmãos, vamos para o ápice dessa passagem. Jesus ele vai concluir o versículo 3 dizendo: "E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejai-vos também", irmãos. Então esse aqui é o ponto mais alto do consolo cristão. Prestem atenção. Não é apenas, irmãos, a promessa de um lugar no céu, mas uma promessa de estar com o próprio Cristo. Já seria maravilhoso, né? Subir ao céu. Como a palavra de Deus nos fala, né? Como o céu vai ser maravilhoso. Né? Tem algumas descrições. Isso seria melhor que tudo que está aqui na terra já. Bom, mas o que vai ser grandioso lá no céu não é o local específico, mas o estar diante de Cristo para sempre, sem separação, estar com Ele eternamente, irmãos. Não há maior alegria de que saber que nós estaremos eternamente com o nosso Salvador. Se aqui hoje você pode confessar que é uma alegria estar em Cristo, imagine você estar, irmãos, para sempre com Ele, diante dEle, louvando e adorando Ele eternamente. Isso é uma coisa que deve encher o nosso coração de alegria, irmãos. E percebam que Jesus ele não fala apenas de preparar o lugar e nos deixar lá. Ele não é um anfitrião que vai chegar assim, eu preparei o lugar para vocês e estou vazando, estou indo em outro lugar. Não, irmãos, ele é alguém que organiza tudo, prepara tudo, mas também ele vem buscar as pessoas para que estejam com ele, né? Ele afirma: "Voltarei e vos receberei para mim mesmo". Então o Senhor faz questão de dizer que ele voltará pessoalmente para buscar cada um dos seus para que estejam junto com ele para sempre, eternamente. Irmãos, o Ryle também ele fala assim, o céu sem Cristo não seria céu. Toda bem-aventurança está em estar com ele. Então ele fala que o céu é céu porque Jesus estará lá. Então tudo aquilo que nós vemos de bom, tudo aquilo que nós podemos conceber como algo maravilhoso, irmãos, só é bom porque Ele estará lá. Cristo estará lá. Então não é apenas um lugar bonito, o céu, por mais que eu já falei que vai ser, né? Não é apenas um lugar bonito, cheio de coisas maravilhosas, mas o maior tesouro que há lá é a presença viva, amorosa e ininterrupta, ou seja, sem pausas, de estar com o nosso Jesus, o próprio Jesus, irmãos. E veja, irmãos, a própria palavra, do início ao fim, aponta para esse momento glorioso. Tem aqui 2 versículos que eu vou ler para os irmãos. O primeiro é em 1 Tessalonicenses,
4:17, que fala assim, né? Paulo escreve: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja bem, é uma promessa que o Senhor Jesus fala e uma coisa que nós ansiamos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Lá em Apocalipse também vai descrever o momento em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, porque estaremos diante do Cordeiro vendo sua face, desfrutando de comunhão perfeita, de amor pleno, de paz que nunca termina. Irmãos, isso aqui é uma coisa que todos nós aqui devemos se alegrar. Tem uma música que eu gosto de ouvir muito, que é maravilhosa, que fala justamente isso, né? Nós um dia o veremos face a face e conheceremos como somos conhecidos. Nós um dia o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos, irmãos. Isso aí é uma alegria tremenda que tem que encher o nosso coração, irmãos. Ele vai vir nos receber, ele vai vir nos pegar, quando as trombetas tocarem e Cristo vier buscar a sua igreja, ele vai nos receber, irmãos, para que a gente seja para sempre com ele. E como que essa promessa nos consola? Veja bem, está muito claro, mas como que isso nos consola? Trago aqui 3 pontos para você meditar. Primeiro, essa promessa consola porque nós sabemos que a maior solidão que existe nesse mundo, ela terá um fim em Cristo. O maior problema, a pior situação que você pode conceber na sua mente aqui nessa terra, ela vai ter um fim em Cristo. Então, nosso Senhor Jesus, ele nunca nos abandona aqui na terra, ele não nos abandona, ele nunca vai nos deixar desamparados. E também jamais vai nos deixar na eternidade, ele estará para sempre conosco. Então, quem está com Cristo nunca está sozinho, nem aqui e nem na glória. Essa promessa nos consola também porque todas as saudades, todas as separações, todas as despedidas deste mundo que ainda possamos passar ainda, elas são passageiras. Na presença de Jesus, irmãos, do nosso Deus eterno também, não haverá a distância entre o nosso coração e o coração de Cristo, entre nós e aqueles que já partiram e estão com o Senhor. Não haverá mais essa saudade, não haverá mais essas dores. Essa promessa nos consola também, irmãos, porque a nossa esperança, isso aqui é glorioso, irmãos. Essa esperança, ela não depende de nós, irmãos. Não depende absolutamente nada da gente, mas somente da fidelidade dele para com a gente. A fidelidade dele, irmãos. Ele voltará porque ele prometeu. Ele não vai voltar porque você fez alguma coisa para ele vir te buscar. Você não fez nada. Ele vai vir te buscar porque ele prometeu. E a promessa do nosso Salvador é a mais certa de tudo que nós podemos ver, ou sentir ou fazer, irmãos. Essa é a promessa, a grande promessa. Então, o J.C. Ryle ele vai resumir assim, irmãos, para o crente, nada deve ser mais desejado do que estar para sempre com Cristo onde ele está. Essa é a coroa de toda esperança, a resposta a toda saudade, é o fim de toda aflição. O fim de toda aflição. Ok, irmão João, mas então como que eu posso viver à luz dessa promessa? Que essa é uma promessa gloriosa, estar com Cristo. Como que eu posso viver à luz dela? Você, irmão, você, minha irmã, deve desejar a presença de Cristo já nesse momento, agora. Você deve desejar estar com Cristo, buscando essa comunhão com Ele, em oração, em leitura da palavra, em adoração sincera, seja individualmente ou seja com a igreja, como nós estamos aqui. Você também deve se preparar diariamente, irmãos, todos os dias, como quem espera um reencontro certo e glorioso. Você não sabe o que acontecerá amanhã, você não sabe o que acontecerá daqui 1 hora, nós não sabemos o que vai acontecer daqui no próximo minuto, né? Mas uma coisa é certa, a palavra nos fala que nós devemos viver preparados para esse momento, irmãos. Você também deve colocar isso na mente, bem claro, para que você console aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão com você. Lembrando todas essas pessoas que você ama, ou aqueles que estão ao seu redor, que no final, a maior vitória que uma pessoa pode ter é estar para sempre com o seu Salvador. Então, diante das tribulações, diante dos problemas que você pode perceber no seu irmão, esse consolo que você pode dar para ele, irmãos, é a melhor coisa que você pode fazer em terra para ele. Ajudá-lo, orá-lo, sim, é muito bom. Mas esse consolo que, meu irmão, você está passando por isso, mas lembre-se, ó,
Isso aqui vai ser passageiro. Há uma glória eterna. Uma coisa que vai... nós não conseguimos nem conceber em palavras, irmãos, tão glorioso que é. Mas fica firme. Eu vou orar com você. Eu estou junto com você nesse processo. Que um dia nós vamos ter essa paz tão almejada que nós desejamos. Irmão, irmã, talvez você esteja passando por essas provações. É isso que nós falamos aqui de certa maneira. Talvez você sinta saudades de tempos melhores, daquilo que já passou. Nossa, era tão bom aquele tempo, onde eu não tinha isso, não tinha aquilo, eu não sofri isso, não sofri aquilo. Talvez você esteja até sentindo saudade de pessoas que já se foram, né? Mas lembre-se, irmãos, Jesus vai voltar e vai receber você, okay? Todos aqueles que crerem em Cristo Jesus em seus próprios braços, nunca mais se separar. Esse é o maior consolo que nós podemos ter, irmãos. A alegria que está reservada para mim, para você, para todos nós, irmãos, é maior que todas as tristezas desse mundo. Isso aqui é uma grande verdade. Então, a glória que há de vir, irmãos, ela vai abafar todo o sofrimento nessa terra. Então, aqui que deve estar o nosso pensamento. Exatamente aqui deve estar o nosso descanso. A glória que há de vir, estar na presença do meu Jesus, ela abafa, não é que ela vai abafar, ela abafa, ela deve abafar todos os problemas que nós temos nesse mundo. Todos os problemas. Lembrando que o céu será céu, irmãos, porque Jesus vai estar lá e você vai estar junto com ele. Concluindo, irmãos, nós vimos que nós não precisamos, então, viver com o coração perturbado. Mesmo que as tempestades do mundo sejam gigantes, ou sejam preocupantes, assim como Pedro teve lá no barco, né? O Senhor nos deu motivos claros e profundos para a gente ter essa paz verdadeira com Ele. A primeira é que Cristo consola o coração de todo aflito. Ele sabe de cada angústia que você tem. Ele sabe de todo o problema que você enfrenta, cada medo que apresenta para você. E Ele é o remédio para nós contra todos esses problemas, contra todos esses anseios, ansiedades do nosso coração. Não há lugar seguro fora da confiança em Cristo. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Não há lugar seguro fora da confiança em Cristo. Cristo também, ele garante esse lar eterno, essa promessa maravilhosa. Então, ele prometeu um lugar na casa do Pai para cada um dos seus filhos. Ou seja, todos nós, todos aqueles que creram em Cristo, que já se foram, aqueles que estão vivos hoje, aqueles que ainda irão nascer e serão do Senhor, todos já têm um lugar reservado, um lugar eterno para eles. O céu, então, não é uma ideia vaga, não é um conceito de paz para as pessoas diante da morte. Não é. O céu é uma realidade, irmãos. Ele vai voltar e vai buscar os seus e nós vamos estar juntos com ele para a eternidade, irmãos. E a maior alegria que nós podemos ter como cristãos é essa comunhão perfeita com o nosso Senhor. Ele vai voltar, como disse, irmãos, ele vai buscar todos os seus. E lembrando que isso é uma certeza, isso é uma promessa e é um consolo para cada dia. Não é que talvez ele vai vir, irmãos, sua palavra fala, ele já disse, ele vai vir. Não há, irmãos, coração atribulado demais que Cristo não possa consolar. Não há situação tão escura que a esperança do céu, de estar com Cristo, não possa iluminar. E não há perda tão dolorosa que a promessa do reencontro na presença do Salvador não possa adoçar. Essas são as palavras do Ryle para ele terminar esse versículo aqui, versículo 3. Então, irmãos, diante do chamado de Jesus, não turbe o vosso coração. Então eu convido você hoje a entregar todos os seus temores, as suas preocupações, as suas ansiedades diante do Senhor. Abra o seu coração para Ele. Confia nele. Lembre-se do céu. Lembre-se que você vai estar diante dele. Lembre que a glória que há de vir vai ser maior que todos os problemas que podem se apresentar diante da sua vida. Prepare-se para o céu. Viva como você estivesse já para estar junto com Ele. E viva nessa expectativa, irmãos, desse reencontro perfeito com Ele. Desse reencontro onde você estará para sempre com o Cordeiro. Talvez, como disse, e falo novamente, você esteja passando por esse momento difícil na vida de você, na sua vida. Talvez você não está, mas lembrando que essa mensagem um dia virá para você e ela será necessária para a sua alma. Então, olhe para o futuro
com esperança. Olhe para as situações que hão de vir, ou as situações que você está passando, lembrando que Cristo é a única saída, é o melhor remédio, e aquilo que você necessita. Olhe para Cristo. Nosso Senhor Jesus, Ele diz aqui, crê em mim, confie em minha palavra, olhe para o futuro com esperança, porque eu sou suficiente para você agora e serei, no fim, na eternidade, a sua alegria para sempre. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.